Na aula passada, abordamos Sara e a sua improbabilidade e a fé que ela teve para que se fosse cumprido todo o seu propósito e chamado. Sim, uma mulher que foi nela e por ela cumprido o seu propósito e chamado. Dela nasceu uma nação com promessas. Dela nasceu a fé. E a partir disto, eu quero demonstrar hoje para vocês, dela, essa fé, e por conta do chamado do marido, a crença religiosa, o contexto geopolítico que se tornou por conta do chamado de Abraão. Abraão, ele se tornou pai da fé e Sara junto com ele, porque dele veio 3 religiões. Religiões esta monoteísta. A primeira, o judaísmo, a nação de Israel, que recebeu promessas do Pai para a herança, como herança dos filhos vindo de Isaac. E dessa nação, com a vinda do Senhor Jesus na terra, para propor a graça e o poder da salvação, o propósito dessa nação era para o cumprimento dessa promessa. E Jesus vem, e dentro dessa nação, Jesus muda a visão da teologia. Por quê? Tinha um povo religioso e Jesus vem lutar contra essa religiosidade. Ok? Pensando nisso, nós vamos entender que Jesus vai dizer para os seus apóstolos: ide, e tem a sua ascensão aos céus. Logo após ter ressuscitado, envia o Espírito Santo. E dentro do Império Romano vai se nascer o cristianismo, que vem da vertente do judaísmo. Hoje nós somos cristãos, porque nós acreditamos em Cristo. Então nasce essa vertente do judaísmo, o cristianismo. Porém, os estudos vão nos mostrar que dentro desse contexto romano nasce a Igreja Católica, o catolicismo. Dentro desse catolicismo vão se criar as teorias que essa é a igreja única, a religião única, a religião correta, e não há nenhuma outra religião correta. Lembrando que quando Jesus esteve aqui, ele não disse siga o judaísmo, ele não disse siga o cristianismo, e ele não disse siga o islamismo, que também vem da vertente de Abraão. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Forte, né? Mas nós precisamos entender isso. Mas Jesus veio de uma promessa para uma casa, para uma nação,
que se expandiu em Israel, que formou essa nação, que recebeu promessas descritas aqui para Israel. E como nós vamos entender isso? E onde nós, gentios, entramos nessa promessa, se é tudo para Israel? Como nós vamos ter acesso a essas promessas se nós não somos judeus e nós somos cristãos? Se é para Israel a promessa. É isso que nós vamos discutir hoje. Dentro disso, nós vamos entender que no monoteísmo, as duas religiões que mais crescem nos dias atuais é o cristianismo e o islamismo. Lembrando que o islamismo, ele também vai se dividir em duas partes, sunitas e os xiitas, ok? Aí é guerra deles para entender, por conta de hierarquia, por conta de sacerdócio, cada um achou que era melhor e cada um criou uma vertente. Numa outra aula eu comento para vocês quais são essas vertentes, porque isso é contexto geográfico. Nós precisamos entender isso para entender por que existe aquela guerra naquelas terras até os dias atuais. Então vamos lá. Então nós vamos começar a entender hoje, a partir dessas duas teologias apresentadas aqui, por que há desencontros em algumas aplicabilidades de pregadores. Que às vezes nós ficamos, ele não falou, eu não acredito nisso. Ou o outro, não, mas eu não aprendi assim. É que tem duas teologias usadas. E nós temos que saber onde usar essas teologias. Nós temos a teologia da aliança e a teologia da progressiva, dispensacionalista, que é a mais usada nos dias atuais. Nos dias atuais, em todas as pregações que nós vemos, a grande maioria, nós não vemos a teologia da aliança. Fica evidente a teologia dispensacionalista. Para quem estuda teologia, já deve ter ouvido falar e vai entender um pouquinho mais. Então, irei abordar agora a teologia da aliança. As promessas feitas a Israel está no campo espiritual. Então, quando eu digo as promessas feitas na teologia da aliança, as promessas feitas para Israel está no campo espiritual. Por isso que para os gentios, Sara é a mãe da fé nessa teologia. Porque Israel, ela não é um ponto geográfico, um ponto étnico. Ela é um campo espiritual. Ela é um campo de fé. Ela é um campo de promessas que está dentro da fé, dentro de um campo espiritual, uma Israel espiritual. Deus teria feito essas promessas para a igreja e o povo da nação de Israel. Então, essas promessas dentro dessa visão da nova aliança, Deus teria feito a promessa para a igreja, um povo só, que está no campo, a Israel do campo espiritual. Então, seria como? Eu tenho os remanescentes de Jesus em Israel. Eu tenho a igreja. E aí eu vou juntar os dois, vão se tornar uma igreja que se torna co-herdeiro da Israel espiritual, por meio da graça, ok?
Então, é a união da igreja com Israel no campo espiritual de todas as profecias relatadas na Bíblia. Então, todas essas profecias relatadas na Bíblia está correlacionada a Israel espiritual e não a Israel étnica. A Israel constituída espiritual. Ok? Não é complicado entender, né? Nós teremos, então, a teologia dispensacionalista, que é a progressista. A progressista, ela vai estar correlacionada a Israel ética, ao espaço. Então, Sara teve Isaac, Isaac teve Ismael e Jacó, e ali foi passado para ele o direito de primogenitura, o outro foi passando por outro, que o outro foi passando por outro, e o outro foi passando por outro, e esse direito ficou retido entre o povo remanescente judaico, ok? Todas essas promessas estão destritas ao campo físico de Israel, étnico de Israel. Os gentios estão dentro dessa promessa? Não. Os gentios estão separados dessa promessa. Então, todas as promessas estão ligadas ao povo de Israel, à geração de Israel. Porém, os gentios que crerem na promessa, os gentios que crerem na graça, os gentios que aceitam a graça, formam a igreja. Porém, a igreja nova de gentios que aceitaram o Senhor, se converteram ao Senhor, que aceitou a graça, a promessa se cumpre na vida deles se eles crerem. Que é o que nós estamos, por isso que eu disse que é mais a dispensacionalista que estamos vendo sendo aplicada dentro da palavra. Olha, vou entrar num contexto que eu não acho que é isso. Olha, o judeu, ele tem direito à prosperidade, porque a prosperidade, eu já ouvi gente falar isso, a prosperidade foi prometida para os judeus. Os gentios não têm direito à prosperidade. O gentio é se ele crê na prosperidade prometida para os judeus, porque ele aceitou Jesus, porque ele está no caminho, então ele está dentro da porta, ele está dentro da graça, mas aqui na terra só acontecem as coisas para ele, aqui na terra, no campo geográfico aqui, se ele acreditar na promessa dos judeus, que foi feita para os judeus, e se ele cumprir a palavra, a profecia que foi feita para os judeus, aí ele está dentro da palavra. Entendeu a diferença? Então, é o campo espiritual. Quando eu aceito Jesus, a graça me leva para dentro de Israel. Eu sou cordeira. O outro, ele vai dizer se eu crer nas promessas, se eu acreditar nas promessas feitas a Israel, eu vou receber. Mesmo eu estando dentro da graça. A graça, ela é feita para minha salvação. Dentro dessa visão, a graça, ela é dispensada para mim, para profecia, para promessa de quando Jesus voltar, abrir o livro da vida e eu ter direito à salvação. Mas aqui na terra acontecem as coisas na minha vida se eu crer, se eu tiver fé. E pelo olhar da nova aliança, aceitei Jesus, eu estou com Jesus, eu acreditei em Jesus, então as coisas do céu se manifestarão na minha vida. Olha, tá vendo como que a gente vai ver isso evidente dentro das pregações dos dias atuais?
Então, se nós olharmos para as palavras dos dias atuais, se eu sou co-herdeiro, se eu sou herdeiro, se eu sou filho, ele tem direito. Porém, as duas, a um ponto, ela vai ser necessária para você usar, para você entender. Porque pelo olhar da fé, você precisa acreditar. Pelo olhar da fé, você precisa acreditar para que as coisas aconteçam. Pelo olhar da fé, você precisa acreditar na promessa da graça. Pelo olhar da fé, você vai alcançar os seus propósitos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Compreendendo que tem outras teologias aí que eu pretendo mencioná-las. Tem uma que está sendo considerada a teologia mais prejudicante para os dias atuais. E nisso eu vejo o quê? A palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus se cumprindo fielmente. Porque algumas teologias que nós vemos, alguns ministradores da palavra, alguns professores ensinando, que vai te distanciar da verdade. E hoje eu quero ler para você um versículo a respeito de sair a sua fé, que está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento de todas as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Sara alcançou testemunho porque ela foi a mãe da fé. Que isso fica dentro do nosso coração, latente, dizendo que nós somos herdeiros e co-herdeiros da graça. E que nós precisamos da fé para acessar os céus. Porque para acessar a Israel espiritual, você tem que ter fé. Para acessar a Israel étnica, você tem que ter fé. Pois a fé te leva em lugares e você pisa em lugares da improbabilidade, como aconteceu com Sara, que cumpriu o seu chamado, propósito. Tudo que foi dado à mão dela se cumpriu. Vamos à oração de hoje. Pai, dar-nos hoje entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra e inculcar no nosso coração. Porque, Senhor, é o que o Senhor disse, e esse é o caminho que nos faz chegar, Pai, até o nosso destino final. É acreditar e inculcar no nosso coração que a fé, ela é as coisas que não se veem, mas que nós já esperamos. Há pessoas do outro lado, Pai, precisando de mais fé, que ela inculque no coração dela hoje um ponto de esperança, porque ela possa crer que Sara, ela creu, Pai, e ela se tornou mãe da fé.
Que nós possamos ser igual Sara, acreditar, porque ela ouviu a tua promessa e acreditou. Ela viveu o milagre dela. Uma mulher improvável, que o Senhor tornou-a a mãe da fé, uma das mulheres mais importantes da palavra, da sua nação, formadora da sua nação, da onde viria, o Senhor nasceria para nos dar salvação. Cuida de nós, Pai. Nos dá uma boa semana, nos transforma, nos muda, nos faz melhor a cada dia, para que nós possamos, Senhor, nos aproximar de Ti. E quando cada vez mais que nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nós começamos a enxergar, como diz em Isaías, os nossos erros cada vez mais. E aí não importa mais a nossa volta, e sim nós como nós estamos na Tua presença. Cuida de nós, guia, cuida da nossa casa, da nossa família, cuida da nossa parentela, cuida de todos nós. Amém. Graças a Deus.